compartilhar com vocês uma reflexão sobre santidade e santificação. E por isso o tema da mensagem de hoje é compreendendo a santidade do reino. Compreendendo a santidade do reino. Eu tenho orado nesses dias por um alinhamento dos nossos corações como Igreja de Cristo ao coração do Senhor em relação àquilo que Ele está fazendo e falando exatamente agora em todo o mundo. E durante essa semana em especial, o meu coração se voltou a esse tema, a esse assunto, e eu achei por bem compartilhar com os irmãos aquilo que tenho ouvido do Senhor sobre isso, para que os seus corações também sejam não só encorajados, mas despertados, como o meu tem sido por essa mensagem. A minha motivação para a proposta desta reflexão, além desse tempo de oração, através do qual eu tenho ouvido do Senhor algumas coisas sobre isso, é também a confusão de mente em que muitos cristãos deste tempo presente, jovens, adultos, homens e mulheres com pouco ou muito tempo no Evangelho, vivem suas vidas naturalizando o pecado sem perceberem o engano de Satanás, os aprisionando a uma prática cristã equivocada e minimizando o sacrifício de Cristo através de uma espiritualidade rasa, com pouco ou quase nenhum poder para uma genuína e constante transformação de vida. Por isso eu recomendo a todos os que estarão expostos juntamente comigo a esta mensagem agora, que o façam com o coração e a mente abertos para a verdade do Evangelho do Reino, para que sejamos livres de todo o embaraço e que estejamos desta maneira habilitados para viver plenamente a vida abundante repartida por Cristo Jesus a todos os filhos de Deus pela fé em seu nome. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: eu vim para vos dar vida em abundância. É preciso equalizarmos os nossos corações ao coração de Deus. É preciso alinharmos os nossos passos aos passos de Deus nessa jornada, nessa caminhada, para desfrutarmos de fato essa vida abundante que Jesus veio nos dar. Devemos também ter por certa a palavra que diz em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O único poder que pode romper com as amarras e quebrar os grilhões que nos prendem, como eu disse, a uma espiritualidade rasa, sem poder para transformar as nossas vidas, é a verdade da palavra de Deus, a verdade do Evangelho do Reino de Deus. Por isso devemos expor os nossos corações e as nossas mentes a essa verdade, para que o poder dessa verdade nos faça definitivamente e verdadeiramente livres para crescermos, livres para expandirmos, livres para sermos abençoados pelo Senhor em todas as dimensões da nossa vida. Meu desejo, a minha oração é que todos nós sejamos iluminados pela luz da verdade, que toda a escuridão em nossas almas seja dissipada pelo seu poder. Isso é o que eu espero para mim e para você nessa noite, diante da palavra de Deus a qual nós estamos. Então que o Senhor abençoe a reflexão bíblica que vamos fazer a partir de agora. Compreendendo a santidade do reino. O primeiro fundamento para esta reflexão é o entendimento do significado dos termos. Por incrível que pareça, muitas pessoas ainda não entendem o que significa ser santo, ou não entendem o que é a santidade, ou não entendem o que é a santificação. Por isso é importante partirmos do começo. Santidade é uma tradução da palavra hebraica kadosh e também da palavra grega agios, que significam igualmente separação ou consagração a Deus. Santo, santidade ou santificação significam a mesma coisa: separação ou consagração a Deus. Neste sentido, nós entendemos que todos os que pela fé em Cristo Jesus nos tornamos novas criaturas, fomos separados e consagrados a Deus. Você pode dizer aleluia aí na sua casa, por essa verdade maravilhosa e poderosa. Todos nós que nascemos de novo pela fé em Cristo Jesus, fomos separados para Deus, consagrados para Deus. Abra sua Bíblia comigo
em primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Veja o que diz a palavra de Deus. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Vamos ler de novo? Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Aleluia! Esse é o chamado de Deus a todos nós em Cristo Jesus. A santidade, a separação, a consagração a Ele. Agora, perceba que, de acordo com o texto, o oposto da santidade é o que a Bíblia chama aí de impureza. O que nós também podemos chamar de pecado. Há uma definição para pecado, cunhada por John Wesley, que é a transgressão voluntária de uma lei conhecida. O pecado é a transgressão voluntária, e guarde essa expressão voluntária, porque vamos refletir mais sobre isso à frente. Todo pecado é uma transgressão voluntária de uma lei conhecida. Isto quer dizer que quando nós nascemos de novo pela fé em Cristo Jesus, fomos convencidos pelo Espírito Santo de nossa necessidade de Deus para a salvação eterna, aceitamos voluntariamente o chamado para a santidade, o chamado para a consagração a Deus. A isto se refere o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ao afirmar que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Tenho certeza absoluta que nenhum de vocês que está assistindo essa transmissão agora veio para Cristo porque puseram uma faca, uma corda no seu pescoço e disseram: você precisa se converter a Jesus. Não. Todos nós fizemos isso voluntariamente. Repita comigo na sua casa: voluntariamente. Todos nós entregamos a nossa vida a Jesus porque fomos convencidos pelo Espírito Santo da nossa necessidade de Deus frente à mensagem do Evangelho do Reino e decidimos entregar nossas vidas a Jesus Cristo. Portanto, fica claro que quando aceitamos o chamado de Deus para a santidade, ao nascer de novo, estamos de acordo com a vontade de Deus de nos fazer santos para Ele. E a isto testifica a nossa consciência de que, tendo sido feitos santos para Deus em Cristo, devemos rejeitar todo o assédio que nos tenta levar de volta à condição espiritual e moral em que vivíamos anteriormente ao novo nascimento. Voluntariamente decidimos aceitar o chamado de Deus. Voluntariamente decidimos concordar com Deus em seu chamado, em sua convocação a todos nós, para a santidade, para a consagração a Ele. Então, tendo voluntariamente decidido aceitar o chamado de Deus para a santidade, precisamos estar imbuídos desse sentimento de resistência contra todo o assédio das trevas que nos tenta levar de volta à nossa condição moral e espiritual em que vivíamos anteriormente ao novo nascimento. Então isso significa santidade. Por conseguinte, a palavra santificação é uma tradução das palavras hebraicas desh e da palavra grega agiasmos, que igualmente se referem ao ato ou ao processo de tornar santo. Escute, é aqui que nós precisamos dedicar maior atenção no sentido de compreender como a santificação do reino de Deus é operacionalizada em cada um de nós que nascemos de novo. Este é o primeiro fundamento para esta reflexão. Então a santidade é uma condição, um estado. A santificação é o processo que nos leva a esse estado, é o processo que nos leva a essa condição. Esse é o primeiro fundamento. Você foi chamado para a santidade. Se você está assistindo essa transmissão junto à sua família na sua casa, diga aí para o seu cônjuge, para o seu filho, para a sua filha: você foi chamado para a santidade. Nós fomos chamados para a santidade. Quando entregamos nossas vidas a Cristo, concordamos com o chamado de Deus para uma vida santa. Quando fomos chamados por Cristo e aceitamos o chamado de Cristo, concordamos com Ele a uma vida consagrada à sua vontade, no seu reino, no exercício do seu governo, do seu domínio,
sobre todos nós. O segundo fundamento para esta reflexão é que nós devemos entender que a santificação, escute isso, é importante, irmão, é importante que você entenda bem isso. A santificação é tanto um fato realizado quanto um processo. A nossa santificação, a santificação dos filhos de Deus, é tanto um fato realizado em Cristo Jesus, quanto também é um processo operado pelo Espírito Santo de Deus. E como nós sabemos disso lendo Hebreus capítulo 10, abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, veja comigo, por favor, o versículo 10, e depois nós vamos saltar e ler o versículo 14. Hebreus capítulo 10, versículo 10, diz assim: pelo cumprimento dessa vontade, fomos, veja o tempo verbal em que está conjugado o verbo, pelo cumprimento desta verdade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Salte agora para o versículo 14, leia. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Nós tanto fomos santificados, quanto estamos sendo santificados. E é importante entender o que isso quer dizer. Isso quer dizer que, ao nascermos de novo, somos instantaneamente santificados. E este é o fato realizado como lemos no versículo 10. Somos separados, consagrados a Deus instantaneamente no ato do novo nascimento. Mas também quer dizer que ao nascermos de novo, recebemos a natureza de Deus, o Espírito Santo, que agora está operando em nós, a santificação, como lemos no versículo 14. É mais ou menos como o processo de admissão numa empresa. Quando você passa por um processo seletivo para ser admitido numa empresa, e você finalmente é admitido numa empresa, você quando entra na empresa, geralmente é assim, você quando entra numa empresa, você é destacado a uma pessoa que vai lhe ensinar o serviço. Sim ou não? Você aprender como funciona a empresa, para você entender como se operacionaliza os seus trabalhos, os seus serviços na função que você vai ocupar. Como a empresa funciona aqui, como a empresa funciona lá, como o seu patrão nessa empresa deseja que os seus funcionários se comportem, como o seu patrão nessa empresa deseja que os seus funcionários ajam uns com os outros, qual a ética da empresa, quais são os valores da empresa. Geralmente você, quando entra numa empresa, ao ser admitido pela primeira vez, você é destacado a uma pessoa que vai lhe ensinar essas coisas, a uma pessoa que vai introduzir você na cultura da empresa. Geralmente é assim que funciona. Este é, portanto, o ensino sobre a santidade e a santificação do reino. Uma posição espiritual em Cristo e também um processo em que estamos sendo amadurecidos espiritual e moralmente. Quando nós nascemos de novo, pela entrega voluntária da nossa vida a Cristo Jesus, aceitando o seu chamado à santidade, o seu chamado a uma vida consagrada a Ele, é como se nós tivéssemos entrado na empresa. E agora, uma vez na empresa, o Espírito Santo é essa pessoa quem vai nos ensinar a cultura da empresa. O Espírito Santo é essa pessoa quem vai nos ensinar a vontade do nosso patrão. Aspas. O Espírito Santo é quem vai nos ensinar como o nosso patrão espera que nós nos relacionemos uns com os outros. Ele é quem está nos santificando. Por ele, diz o versículo 14 de Hebreus 10, estamos sendo santificados. Mas já fomos admitidos. Já fomos feitos santos. Você entende? É tanto uma posição, um fato realizado, quanto um processo. Agora, ainda em Hebreus, veja comigo no capítulo 12, avance um pouquinho do capítulo 10 para o capítulo 12, e veja o versículo 14, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Diz aí a palavra de Deus: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Outra vez, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Perguntamos: a santificação é para ver Deus, ou a santificação é porque vimos a Deus? E a resposta é as duas coisas.
Porque vimos a Deus e nascemos de novo, fomos santificados, separados, consagrados para uma vida dedicada à vontade do nosso Senhor, do nosso Deus. E também para vermos a Deus, estamos sendo santificados pelo Espírito constantemente. Então devemos entender aqui que ver a Deus não deve se referir apenas ao tempo futuro, ao fim de todas as coisas, quando veremos o nosso Senhor em sua glória e viveremos com Ele para sempre. Mas também ao tempo presente, aqui e agora, em que vemos a sua manifestação em nossas vidas à medida que somos santificados pelo Espírito Santo. Ver Deus tem a ver com experimentar, ver Deus também tem a ver com experimentar a sua manifestação em nossas vidas, diária e constantemente. Entendemos, portanto, que a santificação do reino é operada agora e para sempre até o dia de Cristo. Você me entendeu, irmão? Nós lemos em 1 Tessalonicenses 4:7, porque nós não fomos chamados para a impureza, mas para a santidade, para a santificação, para uma vida consagrada a Ele. E isto tanto é um fato realizado, quanto um processo em que estamos sendo santificados pelo Espírito Santo. Este é o segundo fundamento que nós precisamos estabelecer nesta reflexão. O terceiro fundamento para esta reflexão é que, quanto à santificação do reino, nós não devemos manter ilusões quanto à nossa luta contra o pecado. É muito importante que você entenda isso, irmão. Porque de uma maneira um tanto quanto equivocada, algumas pessoas pensam que, tendo vindo para Cristo, a sua vida de alguma maneira se tornará uma vida de facilidades. E nos primeiros embates, nas primeiras adversidades, nas primeiras aflições a que essa pessoa é exposta na vida, porque a vida nesse mundo é uma vida de aflições, de dores, de angústias, de desilusões muitas vezes. Essas pessoas perguntam: ora, mas eu sirvo a Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ora, eu vou à igreja, por que será que isso aconteceu comigo? Ora, eu dou os meus dízimos, ora, eu faço tudo certinho, por que será que Deus deixou que isso acontecesse comigo? Uma compreensão equivocada, uma compreensão errada de como se processa a santificação do reino. E uma ilusão como uma fumaça quanto à nossa luta contra o pecado. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, do versículo 16 em diante, a Bíblia diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de nenhum modo satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Escute, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aleluia! Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com os seus desejos e as suas paixões. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Veja outra vez o versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Há dois verbos postos aí no versículo: viver e andar. Vivemos pelo Espírito, ou seja, saímos da morte para a vida espiritual por meio de Cristo Jesus. Uma vez tendo saído da morte para a vida espiritual pelo poder do Espírito Santo em Cristo Jesus, nós agora devemos andar em Espírito. Andar em Espírito. Isso fala de um movimento contínuo, constante, progressivo.
Aleluia. De novo, versículo 16 diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Viver pelo Espírito e andar pelo Espírito. Viver pelo Espírito e andar pelo Espírito. Lemos que o espírito do homem nascido de novo está constantemente em conflito com a natureza carnal, que tenta de todas as formas e em todo tempo trazê-lo de volta à sua condição espiritual e moral anterior à sua santificação. Irmãos, é preciso entender que, mesmo tendo vindo para Cristo pelo novo nascimento, através da fé na obra redentora do nosso Senhor, nós ainda habitamos um corpo e ainda somos influenciados por uma alma que está sendo tratada no processo da santificação, e que por ainda estar sendo tratada, não tendo chegado à sua plena perfeição, ainda nos assediará, ainda nos chamará, nos convidará ao pecado. Em outras palavras, a vontade de pecar, irmão, ela vai deixando de existir à medida em que você vai sendo cheio do Espírito Santo, à medida que você vai sendo transformado por Ele através da ação poderosa da sua palavra. E eu vou tocar nesse ponto mais à frente, mas se você descuidar, se você não estiver presente para esse conflito, se você não estiver fortalecendo o seu homem interior, nascido de novo pela fé em Jesus, a sua carne ganha prevalência outra vez sobre as suas vontades, sobre as suas intenções, sobre as suas motivações, e você peca. Não fosse assim, nenhum crente pecaria outra vez, sim ou não? Depois de ter pecado, você nunca mais pecaria. O que não é verdade. Mesmo tendo nascido de novo em Cristo Jesus, muitos de nós pecamos ainda hoje. Talvez hoje, antes da transmissão online da nossa celebração de domingo, você tenha pecado. Isso não quer dizer que você não é um cristão nascido de novo em Cristo Jesus. Não quer dizer que a sua santificação foi uma mentira. Não quer dizer que você ainda não foi santificado, você ainda é um pecador. Não, não, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por isso é que a gente precisa entender a santidade do reino de Deus. Porque senão a gente, partindo dessas conclusões equivocadas, a gente nunca consegue viver e usufruir plenamente a nossa redenção em Cristo. Há um conflito acontecendo exatamente agora. Um conflito entre a sua natureza carnal, da qual você já foi livre, daqui a pouco eu falo disso, e o seu espírito nascido de novo, onde habita o Espírito de Deus. O seu espírito nascido de novo, onde habita o Espírito de Deus, quer fazer a vontade de Deus, quer fazer o que agrada a Deus, quer viver em santidade, viver em consagração a Deus. Mas a sua carne não, a sua natureza carnal não. E esse conflito está aí acontecendo. Muitas vezes levando você a pecar, outras vezes levando você a vencer o seu desejo de pecar. O que ocorre é que antes do novo nascimento, nós éramos escravos da natureza carnal. E essa condição de escravos da nossa natureza carnal nos mantinha submetidos a uma vida de pecados. Nós não poderíamos deixar de pecar, porque essa era a nossa condição, nós éramos pecadores. Nós não poderíamos deixar de pecar porque nós éramos escravos do pecado. Nós não conhecíamos outra realidade a não ser o pecado. Você entende isso? Ainda em Gálatas, veja o versículo 1 do capítulo 5. O versículo 1 do capítulo 5 de Gálatas diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ora, quem é liberto foi resgatado de uma condição de escravidão. E estes éramos nós sem Cristo. O novo nascimento, no entanto, nos faz livres do poder do pecado pela nova natureza espiritual no Espírito Santo, nos tornando o pecado não mais uma condição, mas uma decisão. Foi isso que aconteceu com o novo nascimento. Você foi livre, liberto do poder do pecado. Agora o pecado não é mais a sua condição de vida. O pecado agora para você é uma decisão. Antes de Cristo, o pecado para você também era uma decisão, mas era uma decisão na qual você estava enredado, preso. Uma decisão da qual você era escravo. Você não poderia decidir diferentemente disso. Eu me lembro agora de uma
Só para ilustrar isso, eu me lembro agora de uma conversa que eu tive há um tempo atrás, há muitos anos atrás, na verdade, com um amigo meu que era músico, que é músico profissional, e ele estava trabalhando numa turnê com uma banda de música não cristã, e sempre depois do show tinham lá as bebedeiras e tudo mais, e aí chamaram ele para participar. Ele falou: não vou não, obrigado. Primeira coisa que os não crentes, que os não cristãos falam: o Bíblia não quer, o crente não quer porque não pode, isso, aquilo, outro. E eu me lembro que a resposta, eu nunca mais esqueci essa conversa, porque a resposta dele foi tão bonita, e foi tão bíblica, tão teológica, que eu falei: cara, você resumiu tudo, não precisaria ter dito mais nada mesmo. Ele disse assim: não, cara, eu não vou porque eu não quero. Ele disse assim: eu não vou porque eu sou proibido, porque o Bíblia não pode, isso, aquilo, outro. Eu não vou porque eu não quero. Aí ele disse pro cara assim: sabe qual é a diferença entre mim e você? A diferença entre mim e você é que se eu quiser, eu não bebo e não uso drogas. Mesmo se você quiser, você não consegue deixar de usar drogas e beber. Essa é a nossa diferença. Por quê? Porque a gente está falando de alguém escravizado pelo pecado, e a gente está falando de alguém que foi liberto pelo pecado. A gente está falando de alguém que não tem a opção de não pecar, e alguém para quem agora o pecado é uma decisão. Esses somos nós em Cristo Jesus. Se você nasceu de novo em Cristo Jesus, toda vez que você peca porque você quer. É isso que você precisa saber, é isso que você precisa ouvir. Porque muitos de nós somos bons em justificar os nossos pecados. Mas deixa eu te falar uma coisa: os nossos pecados nunca terão uma justificativa. No muito terão boas desculpas. Eu pequei porque fulano de tal me levou. Eu pequei porque fulano de tal me assediou. Eu pequei porque há um contexto, a situação. Você pecou porque você quis, cara. Acabou. Você pecou porque você quis. Você pecou porque você ainda não está plenamente consciente da sua condição espiritual em Cristo Jesus. Você pecou porque em algum lugar disseram para você que o Evangelho é uma vida, a santidade do reino exige decisão, a santidade do reino exige comprometimento, a santidade do reino exige compreensão, a santidade do reino exige entrega, separação, consagração a Deus. Devemos estar presentes para o fato de que a santificação do reino não nos livra do assédio do pecado, mas nos faz superiores a ele. Uau! Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 14. Como eu amo esse versículo. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você leu bem o que está escrito na sua Bíblia aí? Em algumas versões dizem que o pecado não terá domínio sobre vós. Fomos libertos, Gálatas 5:1. Para a liberdade Cristo nos libertou. O pecado não tem domínio sobre mim, o pecado não tem domínio sobre você. Não somos mais escravos do pecado. Pecado agora, para os crentes, nascidos de novo em Cristo Jesus, é uma decisão, não mais uma condição. E esse é o terceiro fundamento para essa nossa reflexão. O quarto fundamento para essa nossa reflexão é saber que a santificação do reino... Não, deixa eu fazer um parênteses antes de falar do quarto fundamento. Essa é uma mensagem muito importante, irmãos, porque a gente está vivendo num mundo tão difícil, num mundo tão secularizado, num mundo tão relativizado, e infelizmente a mentalidade desse mundo secularizado, desse mundo estranho em que a gente está vivendo, tem afetado muitos filhos de Deus, muitos crentes em Cristo Jesus, que, como eu disse lá no princípio, passaram a naturalizar o pecado a partir de um entendimento errado da graça de Deus, e estão vivendo a sua vida como se isso estivesse ok, ou não entenderam ainda como a santidade do reino se operacionaliza na vida de um crente, e estão esperando alguma coisa sobrenatural, incrível acontecer, a parte da sua volição, a parte do seu entendimento, do seu raciocínio. Por isso eu quero encorajar você a assistir essa mensagem mais de uma vez. Você vai assistir essa mensagem agora enquanto ela está sendo transmitida ao vivo, mas ela vai ficar salva no nosso canal. Por favor, amanhã, terça-feira, quarta-feira, assista essa mensagem de novo. Leia as passagens outra vez, faça anotações, ore sobre o que você vai ouvir, o que você está ouvindo agora. O
Quarto fundamento para essa reflexão é saber que a santificação do reino não é uma obra exclusiva do Espírito Santo, como se em nada tivéssemos alguma participação neste processo. Mas escute, a santificação do reino também não é mero sinergismo, como se o homem e o Espírito Santo contribuíssem cada qual com alguma coisa para que isso aconteça. Preste atenção, irmão. No paradoxo da graça, a ação é atribuível ao Espírito Santo, porque ele agora está operando, escute, através do reconhecimento fiel e da resposta de amor do homem à obra redentora de Cristo. Há uma resposta necessária, há uma contrapartida necessária, há uma devolutiva necessária. A santificação, ela obviamente é operada pelo Espírito Santo, a partir da sua resposta à verdade, a partir da sua resposta ao Evangelho do Reino. Qual é o resultado disso? O resultado disso é maturidade emocional, moral, espiritual. Aleluia! E essa maturidade, ela é expressa numa vida de obediência e devoção radicais ao Senhor. Obediência e devoção radicais. Não há espaço para relativização, não há espaço para mas e se, mas isso, aquilo, outro, mas, irmão, está aqui, está aqui. Muitos crentes não vencem pecados de estimação com os quais convivem há muito tempo, porque não estão sendo lavados pela palavra de Cristo Jesus. Não quero antecipar o outro fundamento, mas, sabe, não estão expostos à verdade do Evangelho. E aí o que acontece é que vão vivendo as suas vidas assim, peca aqui, vem para a igreja, peca lá de novo e pá. A gente leu lá em Gálatas: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por isso é que a gente, quando vai ler Mateus 24, a gente vai ler no Evangelho de Marcos, se eu não me engano, no capítulo 13, a gente vai ler em Apocalipse, Jesus dizendo assim, olha, muitos dirão em meu nome, muitos dirão, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu fui para a igreja, eu estava na igreja. Jesus fala assim, ó, eu nem conheço você. As pessoas estão achando que, irmão, a igreja de Cristo virou a casa da mãe Joana. Ninguém mais tem compromisso com a verdade. Ninguém mais tem compromisso com a obediência radical, a devoção radical ao Senhor. Não cuidam o que vem, não cuidam o que ouve, não cuidam a qualidade das suas relações, não cuidam suas amizades, não cuidam a sua formação espiritual e acham que vindo para a igreja tá ok, está tudo certo. Precisamos despertar, igreja. Precisamos despertar, porque o mundo nunca mais será o mesmo. Veja 1 João capítulo 3. Primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 3, versículos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Ó, purifica-se a si mesmo. Há um esforço aqui, irmão. Há um trabalho aqui exigido de todo crente nascido de novo pela sua santificação, nesse processo que é operado pelo Espírito Santo, mediante a nossa resposta ao Evangelho. Avance um pouquinho para 2 Pedro. Avance um pouquinho, não, volte um pouquinho para 2 Pedro, capítulo 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude,
Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem, olha aí, fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se, olha aí, para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Entendemos que, embora seja a obra do Espírito Santo em nós e não os nossos méritos, a santificação do reino exige do homem nascido de novo uma ação em resposta ao amor e ao chamado de Deus à sua santidade. Esta ação e esta resposta devem ser baseadas na beleza da obra redentora de Cristo e no seu amor por nós revelado. Por isso, tem-se por certo que qualquer outra motivação que não seja o amor honesto e leal a Cristo Jesus, pelo que Ele fez por nós, não pode operar a santificação do reino em ninguém. Muitas pessoas estão na igreja, escute isso, muitas pessoas estão na igreja porque têm medo do inferno. Não estão na igreja porque têm amor a Jesus, estão na igreja porque têm medo do inferno. Muitas pessoas estão na igreja por causa da religiosidade. Disseram para elas que se elas não forem à igreja, se elas não forem crentes, a vida pode ficar ruim, pode ficar difícil. Ou qualquer outra coisa que as pessoas estejam dizendo por aí. Trazem pessoas para a igreja, mas não colocam as pessoas no corpo de Cristo. Trazem as pessoas para a igreja, mas não as introduzem no reino de Deus. Porque a única motivação que pode operar a santificação do reino de Deus em cada um de nós é o amor a Jesus pelo que Ele fez por cada um de nós. Amamos tanto o nosso Senhor que amamos tanto o nosso Senhor que não somos empurrados, não somos forçados. Nós voluntariamente queremos viver em santidade. Voluntariamente queremos viver consagrados a Ele, porque esse é o nosso chamado. Essa é a convocação que Ele nos fez. E se isso lhe agrada, que seja assim. Se Ele deu tudo por mim, seria injusto, desonesto, seria... não sei que adjetivo eu posso usar aqui. Não dar tudo para Ele de volta. Este é o quarto fundamento da nossa reflexão. Não é uma obra exclusiva do Espírito Santo, como se nós não tivéssemos participação nisso. Há a nossa resposta, há a nossa contrapartida, há a nossa vontade envolvida nisso. Você vê como uma coisa é tão séria. Quando a gente pensa em vontade, cara, quando você está com vontade de comer um hambúrguer, você vai na Tia, você vai no McDonald's, você vai no Burger King, você vai em algum lugar e come um hambúrguer. Mas quando você tem vontade, e é interessante isso, quando você tem vontade de orar, parece que o cosmos conspira para você não orar. Mas é interessante que, o interessante é que às vezes a gente tem tanta vontade de comer um hambúrguer que a gente faz o que for preciso para comer um hambúrguer. Quando a gente tem vontade de orar e sente algum impedimento para orar, a gente deixa para lá. Amanhã eu oro, estou muito cansado hoje.
Irmãos, eu conheci um cara que era viciado em Coca-Cola. E ele acordava de madrugada para procurar em algum lugar aberto uma Coca-Cola para tomar. Às vezes Deus o Espírito Santo desperta a gente de madrugada para orar. E a gente revira para cá, revira para lá. Pega o celular, vai pro Facebook, vai pro Instagram, fica na rede social. Assalta a geladeira, mas a gente não entende que o Espírito chamando a gente para orar. Cadê a contrapartida? Cadê a resposta, irmão? Tem muita gente enganada. Vivendo um evangelho ralo, que não é o evangelho do reino. Achando que está tudo bem, não está tudo bem. Quinto fundamento para a nossa reflexão é saber que o recurso disponível para a santificação do reino e o recurso que o Espírito Santo usa para trabalhar em nós é a palavra de Deus. João capítulo 17. Evangelho de João capítulo 17. Evangelho de João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os. Isso aqui é a oração sacerdotal de Jesus antes de ser crucificado. Jesus estava lá no Getsemane orando. E Jesus diz para o Pai assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Lemos expressamente nas palavras de Jesus que o recurso a partir do qual nós somos santificados pelo Espírito Santo é a palavra de Deus, a Bíblia. No entanto, devemos entender como isto funciona. Vá comigo para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Você precisa saber que Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos foi escrita para uma igreja. Tá, irmão? Foi escrita para um grupo de igrejas em Roma. Então ele está falando a cristãos. Ele está falando a gente nascida de novo. Ele está falando aos santos. Aos santos de Deus. Ele diz assim, olha: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Escute, a ação da palavra de Deus em nós é renovar, ou seja, trocar uma antiga e velha maneira de pensar por uma fresca e nova maneira de pensar, a maneira de pensar do reino, a maneira de pensar de Deus. Essa é a ação da palavra de Deus em nós. É a isto que Paulo se refere ao falar sobre a renovação da mente. A renovação da mente que provoca transformação. Então, quando os nossos pensamentos mudam, a nossa mentalidade é conformada à palavra de Cristo, estabelecendo um novo sistema de valores e princípios, o sistema de valores e princípios do reino de Deus. Este é o trabalho do Espírito Santo por meio da palavra em nós. Estes valores e princípios, quando incutidos em nossa nova maneira de pensar, produzem um novo padrão de comportamento, ações e reações às dinâmicas da vida nesse mundo. Este novo padrão de comportamento cria novos hábitos que elevam a nossa qualidade de vida ao padrão de vida do reino de Deus. Todas as dimensões da vida humana são afetadas pelo poder da palavra de Cristo, que transforma a nossa vida no que somos aos olhos de Deus. E este é o recurso pelo qual o Espírito Santo opera no homem nascido de novo, a santificação do reino. A palavra de Deus nos santifica, transformando a nossa vida nesse processo de santificação, conformando a nossa vida aos princípios e valores da palavra de Deus, nos fazendo assim mais parecidos com Cristo. Então, o cara que vem para Cristo e era um mentiroso pela palavra, pelo lavar regenerador da palavra, pela santificação da palavra, ele agora passa a se incomodar com a mentira. Ele começa a mentir menos, começa a mentir menos e para de mentir. O cara que fazia tramóia no negócio, o cara que fazia
cara que era corrupto nos seus negócios, ele agora começa a ficar incomodado com aquilo, porque a palavra está renovando a mente dele. E à medida que a palavra está renovando a mente dele, ele está sendo transformado. Transformado de quem ele era antes do novo nascimento para quem ele é aos olhos de Deus. Nesse processo de santificação, a palavra está operando e ele começa a se incomodar com aquilo. Ele, até o ponto em que ele deixa de... Zaqueu, lembra de Zaqueu? Cara, o que me impressiona na passagem que conta sobre a conversão de Zaqueu é que Zaqueu diz assim: Senhor, a todos a quem eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí depois que Zaqueu fala isso, Jesus diz assim: agora houve salvação nessa casa. Por quê? Porque todo arrependimento, irmão, todo arrependimento exige uma devolutiva. Todo arrependimento exige uma meia volta. De fato, isso é o que significa arrependimento. Arrependimento vem da palavra metanoia, mudança de direção, mudança de mente. Então eu estou indo nessa direção, eu encontrei Jesus, eu me arrependo, eu vou naquela direção, eu volto de onde eu vim, vou para outra direção. E o que acontece com muitos crentes é que eles acreditam que se arrependeram e que se converteram a Jesus, mas continuam no mesmo caminho. Não restituem, não retribuem, não voltam, não querem ressarcir aquilo ou aquele que foram prejudicados pela sua vida antes do novo nascimento, cheia de pecados e de... Você entende? Então a palavra vai transformando a nossa mente. O cara que era viciado em pornografia, o cara que era viciado em masturbação. Mulheres também se masturbam, mulheres também veem pornografia. Ele começa a ser renovado pela palavra, e essa renovação que a palavra opera na transformação, na sua mente, vai incutindo os valores e os princípios do reino de Deus, e essa pessoa começa a ser transformada. A pornografia e a masturbação vão começando a incomodá-la. Não é, irmão? Ninguém precisa te avisar que você pecou. Você sente, você sabe. O Espírito Santo acende uma luz em você e... não devia ter feito, não devia ter falado. Não é ou não é? Então é isso que acontece. A palavra vai... Mas o que é impressionante é que há muitos filhos de Deus que ficam se dando desculpas. Porque eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu não consigo isso. Uma ova, cara. Você não quer, porque se você quisesse de verdade, você emburacava nesse negócio, você emburacava na sua santificação, você emburacava na palavra de Deus. Porque, irmão, ou isso transforma a gente de verdade, ou nada mais transforma. Vamos fechar as portas, vamos aproveitar a quarentena e acabar com a igreja. Porque não está funcionando. Então pare de se dar desculpas e entre na palavra. Pare de se dar desculpas e comece a comer esse livro. Pare de se dar desculpas e comece a deixar esse livro limpar, lavar você, lavar a sua mente. Encharque a sua mente com a palavra. E o seu, irmão, pensamento ruim só se vence com a palavra. Ai, Senhor, tire esse pensamento da minha mente. Vai sair não, irmão. Esse pensamento da sua mente não vai sair não. Só vai sair se você começar a encharcar a sua palavra com outros pensamentos. Esse é o movimento da renovação da mente. E à medida que você vai encharcando a sua mente, você vai sendo transformado. Você vai sendo transformado. Cara, Cristo nos libertou. Buf, a cadeia foi quebrada. O grilhão foi quebrado. Lembra do que eu falei? O pecado se tornou agora uma decisão. Você não é refém do pecado mais. Se você ainda se vê como refém do pecado, você não nasceu de novo. Se você ainda se vê como refém do pecado, você não se converteu a Cristo. Mas se você julga que nasceu de novo, que teve uma experiência com o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino, você precisa viver como um homem livre do pecado. Só que o trabalho da santificação que o Espírito Santo opera em nós é também essa adição, esse acréscimo de força para dizer não. Mas se eu não estou trabalhando com o Espírito Santo nesse processo, irmão, quando o assédio vier, eu não vou dizer não, eu vou dizer sim. Por isso, o fundamento anterior era saber que não é uma obra exclusiva do Espírito Santo. O poder para santificar é dele, mas ele me santifica de acordo com a resposta que eu dou ao Evangelho. De acordo com a contrapartida que eu dou ao Evangelho.
Você está entendendo isso, irmão? Todas as dimensões da nossa vida são afetadas pela palavra. Eu era miserável, contava dinheiro, estava sempre devendo. Mas a palavra está renovando a minha mente. Renovando a minha mente. Renovando a minha mente. A minha vida está sendo transformada. E eu começo a sair dessa condição. Começo a experimentar na minha vida a lei da semeadura. Começo a dar com generosidade, porque me sinto compelido pelo Espírito. E o retorno vem. O Espírito Santo começa a operar. E Deus começa a operar milagres diante dessa resposta. Essa obviamente não era a condição do Rubem, mas o Rubem está aqui, está 1 milhão de testemunhos a respeito disso, de como ele semeia com generosidade, porque a palavra, ele toda hora me fala, cara, eu fui transformado pela palavra que saiu desse púlpito, eu aprendi a generosidade, e quanto mais eu dou, mais eu ganho de Deus. A palavra vai renovando a nossa mente e transformando a nossa vida, é um ciclo. E é pela palavra que nós somos santificados. Jesus disse, santifica-os na tua palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então não dá para esperar que o Espírito Santo faça seu trabalho sem a palavra de Deus. Então tem muito crente, especialmente jovens, né? Tem muito crente, jovem crente comprometido com ideologia, jovem crente comprometido com um monte de coisa, jovem crente comprometido com um monte de coisa, menos com a palavra, menos com o evangelho do reino. E eles começam a querer colocar essas coisas todas dentro do evangelho do reino, achando que isso vai encontrar lugar para se acomodar lá. Não vai. O cristianismo não é mais uma ideologia. O evangelho do reino não é mais uma ideologia, dentre as centenas que você pode escolher para pautar a sua vida. O evangelho, disse o apóstolo Paulo, é o poder de Deus. Poder. Quer dizer que me pega uma ideologia, eu fico, flerto com a ideologia, eu quero, não, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Né? O poder não, irmão, quando você é atingido pelo poder, já era. Já era. Toda vez eu me lembro dessa ilustração. Uma ilustração que uma vez, numa pregação, o Paul Washer contou. Ele falou assim, vamos supor que eu chegasse atrasado para pregar, entrasse aqui tropeçando no púlpito, me perdoa gente, cheguei atrasado. Sabe o que aconteceu? Uma carreta me atropelou. Não, sabe o que aconteceu? O pneu do meu carro furou, eu desci para trocar o pneu do carro, o parafuso correu para o meio da estrada, quando eu fui pegar o parafuso, uma carreta me pegou, eu fiquei meio tonto assim, coloquei o pneu, cheguei aqui. Uma carreta pegou, ele ficou meio tonto. Ele falou assim, duas coisas você pode concluir sobre mim. Ou eu sou maluco, ou eu sou mentiroso. Por quê? Porque é impossível uma carreta me pegar no meio da estrada e eu tropeçar e continuar meu caminho. Se uma carreta me pega no meio da estrada, acabou. Game over, já era. Assim como, quando eu tenho um encontro com a glória de Deus, quando eu pego, atropelado pelo poder do evangelho do reino, eu nunca mais sou o mesmo. Não dá para ser o mesmo. Não dá. E tomara, irmão, tomara que você esteja se perguntando assim, será que eu sou crente mesmo então? Será que eu nasci de novo mesmo então? Tomara. Porque a partir dessa reflexão você pode entrar de cabeça no evangelho do reino, experimentar a genuína transformação que o Espírito Santo opera pela palavra, a santificação, a santidade do reino. O sexto e último fundamento para essa reflexão é saber que as implicações disso, elas mudam completamente a nossa prática de vida cotidiana e o cenário da nossa própria vida, das dimensões da nossa vida. Os nossos relacionamentos mudam, nosso relacionamento com o dinheiro muda, nosso relacionamento conjugal muda. O diabo tem assediado tanto as pessoas, especialmente filhos de Deus. Quem não é filho de Deus, que não nasceu de novo ainda está na condição de um escravo do pecado, nem conhece outra realidade. Mas o diabo assedia tantos filhos de Deus, e há tantos filhos de Deus sem tônus espiritual. Pedro diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu já disse isso aqui numa live pastoral.
A resistência com o diabo é assim. Vem aqui, Douglas, vem aqui. 2 pessoas não é aglomeração, certo? Também não vou abraçar nem beijar o Douglas. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O que acontece é assim, ó, ombro com ombro. Ombro com ombro. Ele quer me empurrar para lá, eu quero empurrar ele para lá. Então vamos. Bate aqui, segura. Aí a gente fica aqui, ó. Esse ponto da resistência é o ponto em que quem não tem tônus espiritual, quem não tem força, cai, mano. Aí, te amo, tá, irmão? Mas vamos supor que ele é o diabo. E eu sou um crente. Sem tônus, sem força. Fraquinho. A santificação não tá rolando. Tô na igreja, mas não tô no corpo, não tô no reino. Empurra. Aí eu resisti ao diabo. Ai, meu Deus, ai. Ai, foi mais forte que eu. Ai, não aguentei. Ai, não resisti, pastor. Um monte de crente sem tônus espiritual, irmão. Sabe o que tem de casamento entre cristãos sendo afetado, sabe, por essa porcaria dessa mentalidade desse mundo que invade as famílias. E aí a pessoa não tem atitude de, sabe, não tem atitude de, peraí, irmão, que isso? Eu brinco lá em casa, eu falo com a Erika, irmão, a polícia do reino sou eu, irmão. Quando o diabo, aqui não. Mete o pé. Aí ele vem, eu resisto. Aí quando eu resisto, quem cai? Cai quem tiver mais forte, irmão. Cai quem tiver mais fraco, perdão. Então a gente precisa despertar a igreja. A gente precisa despertar, sabe? Porque senão a gente vai ficar indo e vindo da igreja. Agora não, né? Porque a gente não está com as portas fechadas, mas a gente vai ficar indo e vindo da igreja. E a vida não é transformada. No muito a gente, sabe, consegue com muita força, consegue assim com aquele esforço hercúleo, consegue não pecar. Mas a vida que Jesus veio nos dar, irmão, é uma vida abundante. A vida que Jesus veio nos dar não é essa vida que estou fazendo a força para não pecar, não. É a vida que te empodera e você, meu irmão, eu não peco nunca mais. Pode vir para eu não vou pecar. Por quê? Porque agora o pecado para mim é uma decisão, não é mais uma condição. Eu estou falando isso hoje porque eu não sei o que você está fazendo nessa quarentena, irmão. Mas se a gente voltar a se reunir, a gente vê a mesma igreja, sem tônus espiritual, reclamando dos mesmos problemas, fraca nas mesmas fragilidades, nas mesmas fraquezas, sem viver uma vida vitoriosa, uma vida abundante, irmão. Me ajuda aí, ó. A gente precisa, eu tenho falado isso, e talvez, eu não sei se você tem entendido isso. Depois da pandemia, irmão, escute isso, depois da pandemia, a igreja de Cristo será exigida como nunca antes. Como nunca antes. No sobrenatural, no social, no espiritual, no familiar. Você viu que mais do que dobrou o índice de agressão a mulheres no meio da pandemia? Que os caras... Eu não tive acesso à estatística, mas obviamente existem muitos cristãos dentro desse grupo que foi pesquisado, irmão. Homem crente batendo na esposa. Caraca. Não tem renovação da mente, não tem transformação de vida. Então, o 6º e último fundamento é saber que as implicações disso na nossa vida prática cotidiana são plenas. Toda a nossa vida é mudada. Em uma progressão simples, eu quero estabelecer uma espécie de timeline aqui que seria mais ou menos assim. Eu ouvi e criei na mensagem do Evangelho do Reino. Bum. Primeiro ato. Segundo, eu aceitei voluntariamente o chamado de Deus para a santidade. Não me obrigaram, foi voluntário. Certo? Terceiro ato. Eu me tornei santo e fui iniciado no processo de santificação. Quarto ato. Eu resisto ao diabo e ao pecado, me submetendo ao poder da palavra de Deus, que renova a minha mente e transforma a minha mentalidade e, por conseguinte, toda a minha vida. Quinto ato. Eu cresço
e amadureço moralmente, espiritualmente, emocionalmente, e vou me tornando cada vez mais parecido com Jesus, à medida em que eu obedeço decidida e radicalmente a sua palavra. E isso, no sexto ou no sétimo, perdi as contas, ato, me torna cada vez mais forte e maduro para participar da obra que Deus está realizando nesse mundo. Esses crentes sem tônus espiritual, eles são crentes margeando pelo acostamento, né? Margeando o caminho, né? Estão à margem do caminho, estão no acostamento, vendo os carros correndo na pista, ou estão na arquibancada vendo o jogo acontecer. Mas no reino de Deus não existe plateia. No reino de Deus não existe torcida. No reino de Deus todo mundo joga. Se você não está jogando, tem alguma coisa errada. Então, eu queria chamar os músicos para cá. O meu desejo e a minha oração com essa reflexão é dar a você um entendimento correto sobre a santidade do reino, sobre a necessidade de responder em amor ao novo nascimento que nos foi dado por Deus em Cristo Jesus, e a empenhar sua vida e sua fé na absorção da palavra de Deus que nos santifica. Nós não podemos, irmão, escute isso, nós não podemos naturalizar o pecado e nem flexibilizar a graça de Deus como se uma vez nascido de novo nada mais fosse preciso. Sim, em parte, nada mais é preciso, pois foi Jesus mesmo quem disse: está consumado. Porém, entendemos hoje que se não cultivarmos a atitude certa para com a palavra de Deus e não correspondermos ao seu chamado para a sua santidade, é possível vivermos enganados e jamais chegarmos à maturidade que nos permite possuir e usufruir toda a realidade da nossa redenção em Cristo. E de coração não é isso que eu desejo para você, irmão. Se você é membro da nossa família de fé, como seu pastor, não é isso que eu desejo para você. Como seu pastor, não desejo que você viva toda a sua vida e no fim das contas, e no fim da sua vida você olhe para trás e assim: puxa vida, mas como eu perdi, ou quanto tempo eu perdi, ou se eu pudesse voltar lá e refazer. Não pode mais. Não pode mais. Tenta salvar daí para frente, porque voltar no passado não tem como. Não é o meu desejo para você que você viva a sua vida assim. O meu desejo para você é que hoje, exatamente agora, você decida voluntariamente, dar uma resposta de amor ao Evangelho, dar uma resposta de amor ao chamado de Deus, à sua santidade, ao chamado de Deus, à sua consagração, e decidir, eu falei que é decisão, decidir romper definitivamente com todo o laço, toda amarra, todo o assédio, pare de flertar com o pecado. Mas só que um pouquinho, mas só ali, mas não, isso aqui eu acho que não é, né? Isso aqui a gente fica tentando encontrar um meio de acomodar o pecado na santidade de Deus, não vai dar certo. Então você precisa romper definitivamente e voluntariamente decidir entrar na palavra que renova a sua mente e transforma a sua vida. Você precisa assumir a sua responsabilidade nesse processo. Você precisa tomar responsabilidade pelo seu crescimento espiritual. Ao mesmo tempo que eu acho bom pra caramba esse acesso, né? A globalização permitiu isso, a internet permitiu isso. Eu acho muito bom esse acesso que a gente tem, esse mundo de informações na ponta dos nossos dedos. Mas em termos de igreja eu também fico preocupado, porque eu sei que os membros da nossa igreja, da nossa família de fé, não estão ouvindo só a mim. Mas não estão ouvindo só a mim, estão ouvindo mais quem também? Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, mas se você ouve a teologia que eu prego e ouve a teologia do cara que prega o contrário do que eu prego, eu não sei com quem você está, eu não sei de que lado você está, eu não sei com quem está te pastoreando. Mas se você é membro dessa família de fé, você precisa saber hoje que o evangelho do reino que pregamos aqui é um evangelho de atitude, é um evangelho de volição, é um evangelho de vontade, é um evangelho de decisão, é um evangelho de comprometimento, é um evangelho de compreensão da santidade, do chamado à santidade, do chamado à consagração a Deus. É um evangelho que dá primazia à palavra, coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, porque entende que só por ela a gente pode chegar a ser quem Deus quer que a gente seja.
Então eu quero encorajar você a aproveitar essa quarentena, irmão, para santificar a sua vida cada vez mais. Nós lemos João dizendo, olha, quem tem essa esperança, qual a esperança? A esperança de que Cristo voltará, buscará a sua igreja, estaremos com Ele para sempre na sua glória, seja aqui ou seja lá. Quem tem essa esperança, purifique-se a si mesmo. Purifique-se a si mesmo. A gente leu Pedro falando ali, empenhem-se por acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, o amor, o domínio próprio. Ele diz quem tem essas virtudes não fica inoperante no reino, mas quem não tem está cego, não consegue ver um palmo à sua frente. O que nos espera no futuro é desafiador e vai exigir de nós pleno conhecimento de Deus e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Além disso, devemos estar prontos para sermos usados por Deus para a glória do seu nome, como seus cooperadores fiéis na obra que Ele está realizando agora no mundo. Precisamos cumprir a nossa parte na grande comissão com responsabilidade e excelência, anunciando Cristo por meio de um estilo de vida compatível com a importância do seu sacrifício. Não sei se é o escritor aos Hebreus ou Paulo em algum lugar diz que quando a gente vive uma vida desse jeito, é como se a gente estivesse sacrificando Cristo de novo, expondo Cristo outra vez ao vitupério. Você entende? É como se a gente não compreendesse a importância do que Cristo fez e a gente vive a nossa vida pelo amor de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Vamos abraçar a palavra, amar a palavra, entender o que a palavra chama de pecado e chamar de pecado o que a palavra chama de pecado. Tratar como pecado o que a palavra trata como pecado. Acender a luz da palavra sobre a escuridão da nossa alma, para que toda confusão seja desfeita, todo nó seja desfeito, e a gente se veja livre como Zaqueu. Olha, pode pegar de mim, quem quiser ser restituído do que eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais, porque hoje houve salvação na minha casa. Todo arrependimento exige um movimento. Todo arrependimento exige um movimento. Você mentiu? Se arrependeu? Volte e conte a verdade. Feriu alguém? Se arrependeu? Volte e refaça o que você desfez, o que você quebrou. Defraudou? Foi desonesto? Volte. Se arrependeu? Volte e faça o certo. Sabe, não fica aqui, não, eu me arrependi, mas não, vai lá e conserta o que você fez. Volta lá e conserta o que você fez. Se retrate com quem você precisa se retratar. É assim que funciona, irmão. Vontade, contrapartida, movimento, resistência. A coisa toda está acontecendo, e se a gente não se posicionar, irmão, a gente vai ser derrubado. Nós precisamos hoje, não amanhã, não depois de amanhã, não semana que vem, não quarta-feira eu vou estar com mais tempo, quarta-feira eu vejo isso. Não, agora, irmão, agora, no fim dessa transmissão, nós precisamos decidir de uma vez por todas. Decidir de uma vez por todas. Em Apocalipse nós lemos: quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Seja para qual lado você decidir ir, vá. Se você vai decidir ficar com Cristo, se você vai decidir ficar com a sua palavra, então você precisa saber que não é essa molezinha que estão pregando por aí. Que não é essa bagunça que em muitas igrejas estão pregando por aí. Tem que ter compromisso, gana, garra, vontade, apetite pelo sobrenatural, apetite pelo mover de Deus, pela manifestação de Deus na sua vida. Há muitas facetas, o reino de Deus
tem muitas facetas, muitas realidades, sobre as quais a gente vai estar pregando daí para frente. A santidade do reino é uma delas. Se a gente não compreender isso direito, nada mais vai funcionar. Se a gente não compreender isso direito, nada mais vai dar certo. A gente precisa parar de ficar fazendo orações que Deus não vai responder. A gente precisa parar de ficar tentando dar desculpas para o que não tem desculpa, tentando dar justificativa para o que não tem justificativa. Só tem desculpa. Se alinhar, se aprumar, se acertar e viver plenamente a vida de Jesus, comprada para nós na cruz do Calvário. Amém? Uma boa notícia para você. Você não está sozinho. De repente você poderia pensar assim: pô, cara, mas agora ficou difícil, o que eu vou fazer? Você não está sozinho. O Espírito de Deus está em você. A vida de Deus está em você, querendo ferver, trazendo transformação. Você tem a palavra, você tem uma família de fé. Você não está sozinho. Você é um filho amado de Deus. Deus ama a sua vida com todo o amor do seu coração, irmão. Com todo o amor do seu coração. Deus ama a sua vida. Talvez, como eu disse antes da transmissão, você tenha pecado, você tenha feito o que é contrário à vontade de Deus, mas ainda assim Ele te ama. E exatamente porque Ele te ama, Ele não quer deixar você no estado em que você está. Ele quer transformar você, mudar completamente a sua vida. 180 graus, uma outra direção completamente diferente. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Só Ele nos leva ao Pai. Com a ajuda do Espírito Santo e na força do seu poder, nós poderemos ser santificados para uma vida para a glória de Deus. Amém? Vamos cantar em nome de Jesus. Sua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só. Sua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Mesmo sem eu merecer, sou filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Mesmo sem eu merecer. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Mesmo sem eu merecer, sou filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Mesmo sem eu merecer, sou filho. Meu jugo é suave e o
sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, teu jugo é suave e o teu fardo é leve, descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, descanso é suave e o teu fardo é leve, descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, Jesus quer colocar o seu fardo sobre você nessa noite. Jesus quer colocar o seu jugo sobre você nessa noite. O que faz você se sentir pesado, o que faz você se sentir cansado, o que faz você se sentir impossibilitado, o que faz você se sentir desqualificado, é o pecado que muitas vezes te pressiona, quer empurrar você para baixo. Às vezes é a sua autocomiseração, às vezes é o seu instinto vitimista. Não, você é um filho de Deus, você não está sozinho. Deus é por você, Jesus Cristo morreu por você, o Espírito Santo quer agir com poder na sua vida, transformando você completamente. Então, se você nessa noite, diante dessa mensagem, você quer, não sei, talvez você esteja assistindo essa transmissão e esteja distante do Senhor por algum motivo. Talvez você ficou tão fraco na sua caminhada que achou que você não tinha mais condições de seguir a Cristo. Talvez você tenha sido tão assediado pelo pecado que você deixou para lá. Ou talvez nunca foi encorajado a entregar a sua vida a Cristo. Se você nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus e viver na santidade do reino, eu quero desafiar você a fazer isso hoje, colocando uma mãozinha pro alto aí no chat, pra gente saber quem é você, porque a gente quer compartilhar com você o nosso contato, pra gente se aproximar de você e te ajudar na sua jornada. Seja você alguém que está sendo desafiado pela primeira vez, ou você que está sendo desafiado a voltar para Cristo, a levantar de onde caiu. Levante sua mão no chat para a gente abençoar você, orar por você e se conectar com você. Você não está sozinho. Você não está sozinho. O Espírito de Deus quer transformar a sua vida pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo, te levando a ser quem Deus criou você para ser. Livre, completamente livre e vitorioso sobre todo o pecado. Sabe, Ele quer te tirar desse lugar raso, desse lugar sem profundidade, te levar a águas profundas na intimidade dEle e te fazer saber quem Ele é de verdade. Quero orar por você, quero abençoar a sua vida antes da gente seguir cantando. Aí onde você está, ore comigo. Senhor, diante da Tua palavra, nós nos dobramos nessa noite. Diante da Tua palavra, nós nos humilhamos nessa noite e reconhecemos o poder do Senhor, a grandeza, a soberania, a graça, o amor do Senhor por nós. E nós queremos nessa noite dizer que queremos renovar o nosso compromisso com o Senhor, dizer sim ao Senhor, dizer sim à Tua palavra, trabalhar com o Espírito Santo na santificação que nos faz ser quem o Senhor nos criou para ser, abraçar a santidade do reino, ser transformados em todas as áreas da nossa vida, como esposos, como esposas, como filhos, como pais, como cidadãos, como homens de negócio, como estudantes, como o que quer que seja, queremos ser transformados e viver em obediência radical ao Senhor. Nos ajude nas nossas fraquezas, nos ajude nas nossas limitações. Queremos ser e viver para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, pelos novos irmãos na fé que estamos ganhando nessa hora e para aqueles que estão voltando para Ti.
nós queremos declarar o nosso amor por cada um deles e dizer que estamos comprometidos também com o seu crescimento, com a sua santificação, à medida que nos tornamos irmãos na mesma família de fé. Obrigado, Senhor. Receba o louvor, receba a glória. Queremos cantar para Ti e celebrar o fato de termos sido feitos filhos, de agora estarmos carregando o fardo de Jesus, que é leve, que é suave. Vamos cantar para Ele nessa noite. Descanso encontro em Ti, pois o Teu fardo é leve. Aí na sua casa, cante. Cante a Ele, cante. Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. É leve. Descanso encontro em Ti, pois o Teu fardo é leve. É leve. Aba, aba. Aba, agora eu posso dizer tudo. Faça a sua declaração de amor a Jesus aí na sua casa. Mesmo sem eu merecer, Sou filho. Aba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Aba, mesmo sem eu merecer. Sou filho. Aba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Aba, mesmo sem eu merecer. Sou filho. Aba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Aba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, declare Teu jugo. Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. É leve. Descanso encontro em Ti, pois o Teu fardo é leve. É leve. Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. É leve. Descanso encontro em Ti. Descanso encontro em Ti, pois o Teu fardo é leve. É leve. Aleluia. Que você tenha uma excelente semana a partir de agora. Uma semana de obediência radical ao Evangelho. Uma semana de mudança e transformação em todas as áreas da sua vida, em que você reconhece que precisa ser santificado pelo Espírito Santo. Que você tenha uma semana de submissão à palavra. Que a palavra renove a sua mente, transforme a sua vida, te faça entender a vontade de Deus para você. Porque você é um filho amado e o jugo e o fardo de Jesus sobre você são leves. Que a sua semana seja uma semana leve, mas seja uma semana de muita reflexão, seja uma semana de mergulho, seja uma semana de intimidade, seja uma semana de amor, de devoção, de atitude, de resposta, de vontade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aí na sua casa, estenda as suas mãos, eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra que tocou os nossos corações. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito nesse lugar e pela distância em que o Senhor tem levado a nossa mensagem. Que todos os nossos irmãos lá em Manaus sejam abençoados também, tenham uma ótima semana. Que todos aqueles que estão nos ouvindo nessa transmissão, nos vendo nessa transmissão, membros da nossa família de fé ou não, sejam abençoados nessa semana. Tenham uma semana incrível para a glória do Teu nome. E que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus permaneçam estendidas sobre toda a família central e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Diga na sua casa: amém.